O submarino Titã sofreu uma implosão catastrófica enquanto se dirigia aos restos do Titanic que estão a 4 quilômetros de profundidade. Esta é a teoria apontada por vários especialistas após a localização de pedaços da embarcação cerca de 500 metros do Titanic. Entre esses fragmentos estão a parte traseira e o trem de aterrissagem. O submersível perdeu contato com a superfície no domingo 18 de junho e acredita-se que entrou em colapso com a pressão oceânica. A Guarda Costeira dos Estados Unidos e outras autoridades envolvidas na busca consideram que os 5 passageiros morreram naquele momento. Eram eles Stockton Rash, de 61 anos, fundador da empresa dona do submersível OceanGate, o empresário paquistanês Shahzada Dawood, de 48 anos, e seu filho Suleiman, de 19, e o multimilionário e explorados britânico Amy Harding, de 58 anos, e o explorador e ex-marinheiro francês Paul-Henri Nargeolet, de 77 anos. Bem-vindo ao canal Factos e fique aqui informado sobre tudo o que acontece na nossa sociedade. Um dos grandes desafios para qualquer embarcação submersível é resistir aos enormes níveis de pressão oceânica. Quanto mais fundo se vai, maior é a pressão. Nesse caso específico, na profundidade onde se encontra o Titanic a quase 4 km do nível do mar, existe uma pressão 390 vezes maior que a da superfície. Para o contra-almirante John Alger da Guarda Costeira dos Estados Unidos, a pressão da água sobre a embarcação seria equivalente ao peso da Torre Eiffel, ou seja, dezenas de milhares de toneladas. É por isso que, quando foram encontradas partes do submersível, os especialistas apontaram para a teoria da implosão. O que é exatamente uma implosão? É essencialmente o colapso repentino de uma nave, neste caso por causa da enorme pressão oceânica. Os especialistas indicam que ainda é cedo para determinar qual foi o momento da implosão, mas horas depois dos restos serem achados, a Marinha dos Estados Unidos disse que detectou uma anomalia acústica consistente como implosão logo depois do momento em que o Titã perdeu o contato com a superfície. Mas por que é que esse acidente fatal ocorreu agora se não era a primeira expedição desse submersível até aos restos do Titanic? O que pode ter acontecido desta vez para ele não ter aguentado a pressão oceânica? A tarefa que espera os investigadores decifrar a sequência de eventos que levaram à tragédia não é nada simples. Ryan Hanseri, ex-capitão de submarinos da Marinha Real Britânica, conta que o Titã não tinha uma caixa preta como as dos aviões, por exemplo. Ou seja, não há registro dos últimos momentos do submersível. Diante disso, o objetivo principal será reunir todos os fragmentos possíveis para construir uma imagem, a mais completa possível, do que aconteceu. Outra fonte potencial de informação sobre o ocorrido poderiam ser os hidrofones, microfones submarinos usados para ouvir testes de armas atômicas ilegais. A grande pergunta é se o submersível sofreu uma falha estrutural que produziu uma ruptura que por sua vez teria provocado a implosão. Em geral, essas embarcações que viajam até essa profundidade têm um compartimento resistente à pressão, feito de titânio grosso para suportar as pressões esmagadoras do fundo do mar. O do Titã era feito de uma combinação de titânio e composto de fibra de carbono. Nesse contexto de profundidade marinha, o titânio e a fibra de carbono têm propriedades muito diferentes. Como explica o engenheiro Eric Fuzil, o titânio é elástico e consegue se adaptar às tensões, se contrai para se ajustar às forças da pressão e volta a se expandir à medida que essas forças se aliviam. Já o composto de fibra de carbono é muito mais rígido, e não tem o mesmo tipo de elasticidade, o que pode ter acontecido, segundo Fuzil, é que as diferenças entre esses materiais podem ter produzido algum tipo de perda de integridade, um defeito que desencadeou uma implosão instantânea por causa da pressão da água. Por isso, cada peça que seja encontrada pelos investigadores vai ser examinada sob microscópio para analisar a direção dos filamentos de fibra de carbono, procurando rasgos que sugiram o lugar exato onde a ruptura ocorreu. Um funcionário da OceanGate, a companhia que operava o Titã, já tinha advertido sobre possíveis problemas de segurança desde 2018. Agora, como não existe um protocolo para esse tipo de acontecimento com um submergível, ainda não está claro que a agência vai liderar a investigação, segundo indicou a Guarda Costeira Americana. A área remota onde a tragédia aconteceu e o facto de os tripulantes terem nacionalidades distintas são alguns dos desafios para a coordenação dos esforços necessários para se poder determinar o que afinal aconteceu com o Titã. Muito obrigado por chegar até aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar a receber as notificações sobre o que acontecimentos que fazem factos. Até a próxima.